Espírito Santo, tu és bem-vindo. Vocês gostaram? Não é blusa, é vestido. Tô de vestido hoje. Vocês viram que lindo? Animado, né? Assim com as estampas. Glória a Deus, aleluia. Que sejamos um coral de pessoas cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Shalom. Pessoal, tá entrando, sejam bem-vindos. Hoje eu falei, eu vou ser pontual. Tenho que sair 9 horas. 9 horas eu tenho uma aula tremenda. Ó, deixa eu mostrar minha criança ativada. Ai, tá molhando ali. Olha minha criança ativada. Olha isso. Eu amo o Snoopy. Olha isso, que coisa linda. Ô, Charlie, eu não aguento. Isso aqui é minha criança ativada. Eu não aguento a turma do Snoopy. Se eu fosse fazer uma festa, acho que eu ia fazer do Snoopy. Pra mim. Da festa do Pietro. Foi de 1 ano, foi do Snoopy. Coisa mais linda. Eu sou apaixonada nele. Sejam todos bem-vindos em nome do nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês estão entrando. Deixa eu falar aqui com vocês. Tem muita coisa para passar hoje. Molhou minha mão. Tá tudo molhado aqui. Deixa eu falar uma coisa que eu quero destravar você nessa noite. Tá? Quero destravar você nessa noite. Ó, deixa eu falar. O pessoal me pergunta, pastora, a live vai ficar salva? Eu sempre pretendo deixar salva. Porém, se eu falar alguma coisa pessoal minha, que ao longo, né, eu vou falando as coisas aqui conforme Deus vai me dando direcionamento. Se eu falar algo muito pessoal, não dá para deixar salva, tá? Mas eu pretendo deixar em nome de Jesus para vocês depois verem e anotar tudo direitinho. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem muitas pessoas que elas me procuram, tá? Tem pessoas que me procuram, mandam mensagem e elas falam assim, pastora, eu preciso de ajuda. Pastora, eu tô no fundo do poço, eu preciso de uma cura espiritual, eu preciso que a senhora converse comigo, me pedem até socorro. E deixa eu dizer uma coisa para ativar sua vida espiritual em nome de Jesus. Você nunca parou para prestar atenção que toda a sua cura sempre esteve dentro de você? Hoje eu ministrei isso na Janaína quase caiu da cadeira. Toda a sua cura sempre esteve aí dentro, porque a partir do momento que você diz, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro do seu compartimento espiritual, que é o Espírito. E quando o Espírito Santo mora dentro de você, ele já está aí dentro, ele que vai te preencher, ele que vai trazer a cura. Só que o que acontece? Muitas pessoas precisam da fé de outra pessoa para ativar ela. Olha só que forte isso. Muitas pessoas passam por processo de libertação, passam ali pela cura interior, que é o carro-chefe do ministério, o que mais me procuram é a cura interior. E eu quero que você entenda, na cura interior nós te damos um caminho, te explicamos o porquê, né, que você está presa nos cativeiros, mas sempre esteve aí dentro a sua cura. Quem te cura é Jesus. E eu quero que você entenda, é só uma palavra que ela é liberada através da minha fé que ativa a sua. Mas por que você não consegue sozinha sair do cativeiro? Por que você não consegue sozinha conseguir a sua cura hoje? Porque você não tem fé suficiente para crer na palavra. Porque o que movimenta o mundo espiritual, como eu falei, é a palavra. Tem pessoas que lê, mas só lê, não tem uma fé em alto nível. Então nós precisamos do quê? De outra pessoa para liberar uma palavra e a fé que está sobre mim, que é em alto nível, transbordar em você e te ativar. Então eu quero que você entenda, por isso que vocês chegaram no ministério, por isso que eu tenho uma obra tão grande aqui de levantar libertadores, de levantar pessoas e sair dessa dependência de seres humanos, porque você tem que entender, sempre esteve aí dentro, Deus está com você, o Espírito Santo está com você, o seu maior adversário nunca foi Satanás. O seu maior adversário são seus traumas. O Golias está dentro de você. Quando você vence as suas dores, quebra maldições, destrona os altares, Satanás, querido, Satanás é pequenininho. Quem é este incircunciso que se atreve a vir falar do Deus de Israel?
Eu quero ativar isso no seu espírito. Para de falar que Satanás está barrando sua bênção. Satanás se levantou. Quem é ele para se levantar? O seu maior problema sempre foi você mesma, porque você não crê na palavra, porque você levantou altares. Satanás não tem poder para nos tocar, querido. Só se Deus disser toca. Toca porque tem brecha. Então ative isso no seu espírito, sai dessa dependência de pessoas, tire isso da sua mente que Satanás vai fazer acontecer. Satanás não pode, ele está amarrado, os anjos amarraram, Deus que tem que falar, toca. Aí quando Deus fala toca é porque o negócio está ruim para nós, porque então tem altar. Então tem algum altar que foi levantado que tem uma brecha. Satanás, ele precisa de uma oportunidade para atacar a sua vida e a minha. E como eu te falei, setas, dardos inflamados, ele vai fazer o tempo todo. Ele vai tentar te paralisar. Mas ele não tem essa força toda que a sua mente construiu. Talvez a sua mente construiu um demônio enorme, que colocaram em você medo de demônio, e eu tô ativando você. Quem é grande é o eu sou, o meu Deus, o meu Pai. Eu tenho uma certeza tão grande no que eu leio na palavra. Eu tenho uma certeza de quando eu leio uma palavra que eu sou curada, que eu não preciso, queridos, que alguém venha falar para mim, você é curada. Eu falei, eu já tomei posse. O meu Pai disse que ele é a palavra, o verbo se fez carne, está escrito, então eu tomo posse. Então eu quero ativar isso para você sair da dependência. Porque, como eu te falei, vão viver orando por você? Vão viver uma vida toda escutando os seus problemas? Não muda a sua história. O que muda a sua história, queridos, é Bíblia, é palavra. Ele está aí dentro. Ele quer se movimentar. Deus, ele quer falar, ele quer agir. Só que tem pessoas que precisam de outras pessoas para ativar essa fé. E eu quero, em nome de Jesus, que você seja ativado no meu ministério. Eu quero que você seja a coluna, que você tenha essa presença, você entenda, em nome de Jesus, que pessoas são pessoas. Sim, nós temos unção, nós buscamos algo a mais, sim, mas sempre será você e Deus. As suas guerras, quem luta não é pastor, as suas guerras é você e Deus. Você veio sozinho e sozinha você vai. Então nós só somos um direcionamento. E eu quero te dizer, vamos supor, como eu falei, que as pessoas que me procuram não consigam falar comigo, como eu falei, porque o telefone está transbordando de mensagem. E o telefone, muitas vezes, não tem como responder todo mundo. E aí você vai viver uma vida toda presa. Eu quero ativar isso no seu espírito, em nome de Jesus. Está travando? Me fala que está travando. Para mim tá boa a internet. Me fala aí se está travando. Fala aí, por favor. Hoje o Instagram tá dando um negócio, não tava entregando não. Desde de manhã que eu vi que eu tava vendo umas lives e o pessoal tava reclamando que não tava entregando. Para mim também não tá não. Se travar, você entra e sai, que às vezes pode ser a sua internet, tá? Eu quero ativar isso no seu DNA espiritual, tá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, eu quero hoje trazer algumas coisas que eu separei, eu passei a tarde estudando, tô com a minha Bíblia hebraica aqui estudando. Quero trazer para você, em nome de Jesus, hoje sobre o Yom Kippur, tá? Deixa eu já começar a te dizer algo. Nós vamos fazer o Yom Kippur aqui no ministério, tá? Ano passado eu participei de outros ministérios. Esse ano vai ser no meu ministério. E o que eu vou fazer? Nós temos o grupo do Telegram. Só que eu vou fazer um grupo à parte, só do Yom Kippur. Para quem for participar do Yom Kippur, entrar neste Telegram, que vai ser separado desse grupo. Lá, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter 25 horas de louvor, adoração, tá? Em cada janela profética, o que eu tô pretendendo fazer? Tô fazendo esse alinhamento para ver se vai dar certo. Em cada janela profética, né? Da meia-noite às 3, das 3 às 6, das 6 às 9, das 9 ao meio-dia, do meio-dia às 3 e sucessivamente. São 8 janelas. Cada janela, alguém vai entrar trazendo uma oração, um louvor e uma pregação, tá? Provavelmente eu vou começar, vai ser só no grupo Zoom, tá? Aí não dá para fazer pelo YouTube. Eu vou procurar me informar, mas acredito que vai ser pelo Zoom. Aí você tem que baixar o Zoom e aprender a mexer, tá?
E aí o que a gente vai fazer? De 3 em 3 horas eu vou abrir a janela do Yom Kippur, vou trazer uma pregação, vou trazer a oração, vou abrir a janela e aí pronto, fechou ali. Aí vamos supor que quando deu o horário da outra janela, tá? Alguém vai entrar. Aí pode ser a Janaína trazendo uma palavra, pode ser uma outra intercessora. Então, de 3 em 3 horas, vai ter uma janela funcionando para vocês, tá? Vai ter uma janela funcionando para vocês. Eu vou explicar, vocês têm paciência, calma que vocês vão entender o Yom Kippur. E aí, o que a gente vai fazer? Até chegar nas 25 horas, que é o outro dia, 6 da tarde. Tá? E ali eu fecho encerrando, minha bispa vai participar, já tô fazendo esse alinhamento, então vai ser algo poderoso, tá? Vamos entender aqui agora, eu separei o estudo pra gente começar, vou orar no final, fica tranquilo que no final eu vou orar, tá? No final eu vou orar em nome de Jesus. Vou entregar o estudo hoje e no final eu vou orar. Lembra que eu mandei pra vocês... Eu mandei no Telegram o calendário lunar, para você entender. O calendário bíblico não é o calendário que a gente vive, que é o gregoriano. O calendário gregoriano, quem estipulou foram os papas, para você entender. Mudou tudo, tá? Então, as datas que nós vivemos hoje, não tem muitas na Bíblia, porque as datas proféticas bíblicas são outras. As datas proféticas da Bíblia tá no calendário hebraico. Por isso que eu mandei para vocês. Tem que baixar, você tem que colocar lá no seu aplicativo, baixar calendário hebraico. E lá você vai ver que tem o mês, as datas não são iguais, como a gente vê no nosso calendário, é totalmente diferente. Os meses são diferentes. Então, em nome de Jesus, quero que você entenda. Nós, profeticamente, pessoas que entendem os códigos da Bíblia, nós vivemos muito no profético. Nós vivemos muito no calendário lunar, que é o calendário bíblico de Deus, tá? Então, quando nós entendemos essas janelas de aceleramento, tudo muda na nossa história, tá? Olha só que eu vou explicar para vocês. O Yom Kippur, se eu tivesse descoberto isso antes, a minha vida tava, milhões de vezes mais acelerada. Eu só aprendi ano passado, como eu falei, eu vivi em ministérios, não conhecia disso. A maioria das igrejas não prega isso porque eles dizem que Jesus já veio, o sacrifício já foi feito e nós não precisamos mais. Mas eu vou te provar na palavra, que eu tô com a Bíblia hebraica, que nós temos sim que fazer as festas. As festas são festas de Deus, para você entender. E muitos comemoram porque entendem que é uma janela profética, tá? Jesus, ele veio, ele é o nosso único suficiente Salvador, ele é o sumo sacerdote, e o que ele fez na cruz não anula nunca, nada festa, nenhum decreto anula o que Jesus fez na cruz. Só que as coisas mudaram agora, porque no Antigo Testamento, as festas, para você entender, principalmente o dia da expiação, precisava do sumo sacerdote. Tá? Arão, que ele era já estipulado para aquilo, ele entrava, né, dentro do tabernáculo uma vez no ano para expiação, para os pecados do povo, ele entrava com incensário, e se ele fizesse alguma coisa errada dentro do tabernáculo, as pessoas puxavam ele por uma corda, porque ele morria lá dentro, ele era fuzilado pela presença de Deus. As coisas mudaram, como eu falei. Agora, Deus rasgou o véu com Jesus Cristo. E aí você tem acesso direto para fazer essas festas, para entrar no Santo dos Santos, porque Jesus já cumpriu isso por mim e por você. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, hoje eu consigo ter esse acesso direto ao Santo dos Santos, porque ele já fez. Ele veio e fez a ponte entre você e o Yahvé. Aqui não existia ponte. Aqui a ponte tinha que ser o quê? O sumo sacerdote. Tinha que ter o quê? Os profetas separados. Deus não falava com tudo isso, com todo mundo. Era só com os profetas. Aí quando Jesus veio, mudou tudo. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, que tudo mudou. Então hoje nós temos acesso direto às cortes celestiais, ao trono, mediante ao sacrifício de Jesus, tudo que ele fez por mim e por você, tá? Então não anula o que ele fez, tá? Mas vamos entender aqui para eu te explicar, ó. Esse ano, o Yom Kippur vai cair no dia 1/10 e dia 2/10, tá? Dia 1/10, coloca aí se vocês puderem. Dia 1/10 e dia 2/10. Ano passado, eu tô até com a minha carta aqui que eu vou mostrar pra vocês no final. Ano passado, caiu no dia 11, que o calendário lunar é diferente. Caiu no dia 11 ano passado.
E nesse ano vai cair no dia 1 e dia 2, tá? Vamos entender aqui a palavra. Eu tô com duas Bíblias aqui. Levítico 16, 29. Levítico 16, versículo 29 em diante, que eu quero ler para vocês. Eu tô com a Bíblia hebraica, mas eu quero ler na minha Bíblia mais fácil a tradução para você entender. Eu vou ler aqui na deixa eu ver, para você saber a tradução. NTLH. Vou ler nessa tradução, que ela é bem mais fácil. Depois a gente vai para essa Bíblia de estudo. Vamos lá. Levítico 16, 29 diz assim: a seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Este é um dia especial, tá? E para sempre, um dia em que ninguém comerá nada nem trabalhará. O grande sacerdote, que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai, vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Essa lei será obedecida para sempre, e uma vez por ano haverá cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés, tá? Isso, eu tô lendo nessa tradução para você ver que é uma tradução mais fácil para você entender. É bom você ter várias Bíblias, tá? Várias Bíblias, porque essa tradução é muito mais fácil, é a linguagem dos dias de hoje. Mas essa que eu tô aqui, ó, que é a Bíblia de Estudo Hebraica, ela vem na Almeida Revista e Corrigida. Então é diferente. Então, para você que está começando, como eu falei, às vezes uma tradução mais fácil vai te ajudar muito para você entender. Depois você vai ver que você vai querer as traduções mais antigas, que é melhor para entender alguns códigos, tá? Olha só. Levítico 16, 29 diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo. Aqui eu já quero que você entenda algo. Vamos para a Bíblia hebraica para você entender. Estatuto, lá na hebraica, que é aqui no final, como eu te falei, que tem o dicionário hebraico para a gente entender, estatuto significa ordenança, decreto, lei, tarefa, tá? Decreto não muda, lei não muda, tá? E é uma tarefa para se cumprir. Então, quando fala estatuto, você olha na hebraica, é uma ordenança, é uma ordem de Deus, tá? Aí aqui também tem, ó, estatuto perpétuo. Aí tem um código na hebraica aqui, ó, 5769. Aí a gente vai lá para o dicionário hebraico que diz assim: o que significa a palavra perpétuo? Significa eternidade, para todo sempre. Então eu quero que você entenda. Essa festa do Yom Kippur, né, o dia do perdão, o dia da expiação, é uma janela de oportunidade de Deus, tá? Os grandes sábios, os rabinos, as pessoas muito estudiosas que entendem da Torá, eles veem isso como uma janela profética, uma janela de aceleramento. O Yom Kippur é o único dia do ano que o Espírito de Deus desce na terra, o próprio Yahvé desce e ele abre os livros. Os livros são abertos. Então, neste dia, eu vou te falar uma coisa. Satanás, ele é silenciado somente nesse dia. Nesse dia, ele não te acusa. Nesse dia, ele não pode falar. Mas 364 dias, ele está de dia, de noite, de madrugada te acusando. Então, no dia do Yom Kippur, ele é calado. Ó, silêncio. O Yahvé está na terra. É o Yahvé que está passando. É o Yahvé que está colocando decretos para o próximo ano. Então, quando essa chave virou para minha vida, eu falei, peraí, se fizer bem, valeu. Se não fizer bem, mal também não faz, que é jejum. Eu falei, eu vou apostar minhas fichas, porque eu tinha essa dúvida, né? Vinha de igrejas
igrejas que não prega isso, que fala que não existe, que está no Antigo Testamento, e conheci pessoas que falavam que valia a pena. Então eu falei assim, eu vou dar uma oportunidade, eu vou fazer. E aí eu falei, peraí que as coisas vão mudar. E eu coloquei toda a minha fé, todas as minhas fichas no Yom Kippur. E começou a acontecer, como eu vou te mostrar no final, os meus pedidos para você ver tudo que Deus fez. Mas eu quero que você entenda também, eu vou falar mais esmiuçado do Yom Kippur, mas para você entender o Yom Kippur, existem 7 festas bíblicas, tá? Que nós que somos profetas comemoramos. Algumas pessoas não comemoram todas, outras comemoram, tá? Mas a mais importante que todos os judeus comemoram é o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então tem a primeira, 7 festas proféticas. Aonde está isso, pastora? Está em Levítico 23, tá? Levítico 23, você vai encontrar 7 festas. Aí a primeira é o quê? A Páscoa, que é o Pessá, tá? A Páscoa, queridos, o que simboliza? Tá em 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7, que fala da ressurreição de Cristo, né? A Páscoa é a ressurreição de Cristo. Essa aqui já se cumpriu, para você entender. Profeticamente falando, que nós somos proféticos, já se cumpriu a Páscoa. Aí vem a segunda, que é a festa dos pães asmos, tá? O que significa? Superação do pecado. Pão sem fermento. Jesus também já cumpriu. Ele veio e não tinha pecado. Então, essa festa já foi cumprida, para você entender. Aonde que ela tá, pastora? Êxodo 12:15, tá? Êxodo 12:15. Aí tem a terceira festa, que é a festa das primícias. Primícias está em Levítico 23:10. Levítico 23:10. Ele é o primeiro a ressuscitar para uma vida eterna. Então, Jesus também já cumpriu, para você entender. Jesus já cumpriu, ele é a nossa primícia, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, então ele já cumpriu também essa festa. Aí a quarta festa, tá travando para vocês? Que prova é essa, Jesus? Me fala aí se tá travando. Tá acontecendo, Jesus? Me fala aí se tá travando. Isso, fala pro pessoal, porque não é a minha internet. Tá ótima aqui. Avisa pro pessoal, quando eles falam que tá travando, às vezes é a própria internet deles. Aí entra e sai que melhora. Tá? Ó, a minha tá ótima aqui também, o sinal tá ótimo. Então vamos lá para não perder o raciocínio. Festa dos Pentecostes. O que é o Pentecostes? É a descida do Espírito Santo. Atos 2. Também já cumpriu, concorda? Jesus veio, fez todo o sacrifício, subiu para ficar à destra do Pai e o Espírito Santo desceu. Então também já cumpriu. Aí tem a quinta festa, que é a festa das trombetas. A festa das trombetas, para nós, simboliza o Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah é o ano novo. Então o que significa o ano novo? São novos ciclos, novas coisas que Deus está escrevendo no livro, tá? Jesus ainda não cumpriu esse, para você entender, a festa das trombetas, porque a trombeta simboliza juízo, os toques das trombetas simbolizam o arrebatamento, nós não fomos arrebatados ainda, então profeticamente essa festa ainda não cumpriu. Tá onde, pastora? Tá em Levítico 23:23, tá? Sexta festa, para vocês entenderem, sexta festa, dia da expiação, tá? Que é o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. O que simboliza aqui? Simboliza o dia do juízo. É a festa mais importante da Bíblia, para você entender. Porque, como eu disse, o Yahvé desce na terra, o livro está aberto e ele está estabelecendo decretos para ano que vem. Quem fica rico, quem fica pobre, quem cai doente, quem cai com saúde, quem vai conseguir um emprego bom, quem não vai conseguir, quem vai morrer, quem vai ficar vivo, quem vai ter uma doença terrível, quem não vai ter. Então é um dia que nós entendemos que nós podemos mudar decretos, porque o Yahvé está de olho na sua conduta, está olhando o que você está fazendo. Então nós se separamos para isso nesse dia, tá? Essa festa aqui está em Levítico 23:27. Jesus também não cumpriu, porque é o dia do juízo. Jesus ainda não voltou, queridos.
Jesus ainda não voltou. Ele ainda está lá com o Pai e o arrebatamento, o dia do juízo ainda não se cumpriu, tá? Sétima festa, que é a última, é a festa dos tabernáculos, que é Sucote, tá? Deus, ele vem fazer o que na festa dos tabernáculos? Ele vem tabernacular com o seu povo. Isso aqui também está em Levítico 23, 33. Levítico 23, 33. E nessa sétima festa, Jesus também não cumpriu ainda, para você entender. Ele ainda não cumpriu, por quê? Porque Deus disse que ele vai tabernacular com o povo dele. Deus, ele tabernaculou com o povo dele no Antigo Testamento. Jesus, quando ele veio, ele passeou de casa em casa. Isso também é um tabernáculo, ele passeou. Mas a festa em si que a gente está falando, profeticamente, para você entender, profeticamente, isso não é uma lei para você entender, estou falando profético, também não cumpriu. Então tem 3 festas que, se a gente olhar com os olhos espirituais, ainda não se cumpriu, tá? Quero trazer uma outra coisa para você entender. Para você entender o Yom Kippur, primeiro vai vir o Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah, queridos, é o ano novo. O ano novo no calendário lunar não é o calendário que você vive hoje, que a gente vive no dia 31 de dezembro. No calendário bíblico, o Rosh Hashanah, se eu não estou enganada, é agora dia 23 ou é dia 22, tá? Não lembro se eu anotei aqui. É no dia 23 ou dia 22. Dia 23 do 9. Pronto, anotei ali. Dia 23 do 9 começa o ano novo bíblico. É uma janela de oportunidade também para você entender, tá? Se abre uma janela de oportunidade. Aqui é a festa das trombetas. É a festa das trombetas. Aqui os livros são abertos. Você vai ter 10 dias. Tô esmiuçando, tô soletrando para você entender. Você vai ter 10 dias até o Yom Kippur. 10 dias até o Yom Kippur. Para você fazer coisas boas pro teu próximo. Você já faz, eu acredito que nós já fazemos. Mas você vai melhorar 2 vezes, 3 vezes mais. Porque nesses 10 dias são considerados pelos judeus os 10 dias terríveis na terra. Para você entender, porque os livros estão abertos. Então, quando você pensar em arrumar uma confusão, você pensar em gritar, falar algo desnecessário, você vai se calar. O silêncio nesses 10 dias é ouro. É onde mais Satanás vai tentar te oprimir, fazer você ficar irada, levantar pessoas dentro da sua casa, para você ficar, né, com distúrbio, não que você não tem, isso me perdoa, me expressei errado, para você ficar alterada e acabar pecando e Deus colocar no livro. Então são 10 dias terríveis que nós precisamos nos policiar muito e fazer muita bondade para você entender, tá? Nesses 10 dias, Deus ele tá mudando decretos, como eu falei. Ele anula sentenças. Ele decide quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre. Quem vai ter doença, quem não vai ter doença. E eu quero que você entenda. Essas 7 festas, tudo na Bíblia é profético. Essas 7 festas, ela simboliza também, profeticamente, o candelabro. Que tem as 7 hastes com 7 chamas, tá? Quero que você entenda isso. Então, simboliza também o candelabro. Então, Yom Kippur é uma janela de aceleramento. Você já entendeu? Você vai romper muito, tá? Queridos, os 10 dias é a partir do dia 23, 22 pro dia 23, tá? Depois eu vou olhar direitinho, porque o calendário lunar tá nesse telefone que eu tô fazendo a live. Mas depois eu passo para você. Vou entregar um código aqui para você estudar e eu quero saber. Alguém aqui sabe o mês que Jesus nasceu? Tirando a Janaína, que eu já entreguei o código para ela. A Janaína não vale. Se ela falar, ela vai sair da brincadeira. Quem aqui sabe o mês que Jesus nasceu? Jesus não nasceu no Natal. Esquece isso aí. Isso daí foi coisa que o povo criou. Alguém sabe? Alguém aqui sabe? Não pode chutar. Vocês não ficam chutando.
Tô falando, alguém já leu a Bíblia e sabe os códigos que tem aqui de quando Jesus nasceu? Perfeito, setembro. Depois eu vou trazer, não na live, vou trazer no culto, como que você descobriu que é setembro, porque tem que entrar em Crônicas, que tem que entrar em Lucas, para você fazer essa junção no calendário lunar, e você entender por que ele nasceu em setembro. A data específica nós não sabemos, mas nós temos um parâmetro do mês, tá? É coisa linda. Então, para você ter um entendimento, tudo é profético. Se ele nasce em setembro, nós estamos no mês profético. Se ele nasce em setembro, para você entender, ele nasce durante a festa dos tabernáculos. Olha que lindo. Ele nasce durante a festa dos tabernáculos, do Rosh Hashanah. Então ele está no meio do dia do juízo, ele está aqui, ó, entre as janelas proféticas. E por que nós temos essa certeza que é na festa dos tabernáculos? Alguém aqui sabe? Alguém aqui sabe por que ele nasceu na festa dos tabernáculos? Ele nasceu durante a festa dos tabernáculos. Eu vou trazer esmiuçado para vocês, é outro estudo, eu só estou adiantando para você entender as janelas proféticas. Ele nasce nas festas dos tabernáculos, porque quando nós lemos aquela passagem que diz e o verbo que se fez carne habitou entre a gente, tá? Eu não lembro exatamente o versículo, eu preciso pegar o estudo. Quando você vai para a hebraica, na verdadeira, na Torá, a Bíblia fala assim, ó, e o verbo que se fez carne tabernaculou conosco. Então, quando você olha para o texto e você vê o contexto do versículo, você entende que ele nasceu em setembro, porque é profético, porque ele nasceu dentro da festa dos tabernáculos, ele nasceu ali, então tem muitos códigos espirituais dentro da Torá, dentro da Bíblia hebraica, que muitas vezes a gente lendo, como eu falei, a nossa Bíblia, né? Uma Bíblia normal, como eu falei, igual eu tô vendo essa daqui, ó, você não vai conseguir entender, mas quando você tem uma Bíblia de estudo, ela te direciona para vários lugares e você começa a entender, como eu falei, os códigos espirituais. Então, depois eu vou trazer para vocês, tá? Vou trazer esmiuçado assim, onde que tá, o porquê que ele nasceu em setembro, como que você fez essa contagem, como que a gente chegou em tudo isso. Eu vou trazer esmiuçado para vocês, tá? Vamos continuar. Vamos continuar aqui, ó. Vou explicar para vocês o Yom Kippur. Deixa eu fechar aqui essa Bíblia, que ela pesa, é bem pesada, é a de Chaves, ó. Essa é maravilhosa para você estudar. Vamos ver aqui, ó. Resumo do Yom Kippur. Então, eu quero que você entenda. Durante os 9 dias, como eu falei, o livro da vida está aberto, a sua oportunidade está ali, Deus está mudando sentença, revogando sentença. Crianças a partir de 12 anos pode fazer o Yom Kippur, tá? A partir de 12, pastor, eu quero fazer. Eu estou incentivando o Juan a fazer. Por quê? Menos de 12 não tem estrutura para aguentar um jejum, não tem estrutura para ficar sem comer, sem beber, 25 horas ali separado, então nem todo mundo tem essa estrutura. A partir dos 12 anos, como eu falei, a criança já consegue entender qual é a obra da cruz, o que Jesus veio fazer por mim e por você. Então eu aprendi que a partir dos 12, beleza, se a pessoa quiser fazer, tendo esse entendimento, tá? Olha só. Daqui a pouco eu vou voltar para essa daqui para explicar. Recomendações do jejum. Comece a prestar atenção agora. Ó. Prepare sua mente para o jejum os 9 dias antes, que são esse Rosh Hashanah. Use esse tempo para uma reflexão, uma preparação espiritual. Você tem que entender a janela profética, tem que ter fé em alto nível, que tudo vai mudar. Se hidrate muito bem os 3 dias antes do jejum, beba bastante água de coco, bastante Gatorade, hidrata bem o seu corpo, porque você vai ficar 25 horas sem beber. Evite alimentos salgados, muito doces, um dia antes, porque pode ajudar a minimizar os efeitos do jejum. Então, quando entra nesses 10 dias, nós evitamos alguns tipos de comida. Se possível, corta o doce, porque o doce inflama, o doce atrapalha. A gente sabe já comprovadamente que o doce é um veneno. Então, nessa janela profética, nós podemos fazer um voto com Deus.
Olha, que eu não vou comer isso, eu vou separar só para algo do Senhor. Então, movimenta também mais o mundo espiritual. Crie um ambiente tranquilo na sua casa, tá? Isso vai facilitar a sua concentração, a meditação durante o jejum. Você precisa ter um ambiente de paz para fazer o Yom Kippur. Informe a sua família, tá? O que você está fazendo. É muito positivo que tenha pessoas que te apoiam, preciso que você entenda. Porque um ambiente de paz é bom para você fazer esse jejum. Organize sua rotina, tá? Você vai planejar o seu dia de modo que não haja distrações durante o jejum. É um dia de separação total. Quem tem criança pequena e não tem quem fique, não tem quem olhe, não dá para fazer. Porque a Bíblia ela é muito clara quando ela diz, não pode trabalhar. Ano passado, como eu tinha o Pietro, que eu falei para vocês, eu tive que conversar com meu esposo e ele se disponibilizou a ficar com ele. Então, quando deu o horário, eu me separei. Eu fiquei no quarto e eu não fiz mais nada. Ele que deu banho, ele que deu comida, até o horário que eu podia voltar a exercer minha função de mãe. Então, por isso que quem tem filho pequeno e não tem quem ajude, não dá para fazer, tá? Olha só, preparação para o dia do Yom Kippur, que é 1/10 esse ano. Dia 1/10, às 5:30 da tarde. Você vai se preparar 1 hora antes do jejum, tá? Porque ele vai começar basicamente 5:30. Esteja pronto umas 4:30, espiritualmente, já no pensamento do que Deus vai fazer. Eu vou explicar tudo para vocês, calma, eu vou explicar tudo, como é que é o jejum. Tô indo por etapa. Tome um banho, faça sua higiene pessoal antes do jejum, coma refeições leves para não comer nada pesado e você acabar vomitando, você acabar passando mal. Hidrate-se bem, beba água. Caso tome medicação controlada, tome ela antes, porque depois não dá para você entender. Na hora que começa o Yom Kippur, não dá para tomar remédio, queridos, controlado. Foi assim que eu aprendi. Por quê? Porque não pode, porque é o jejum do Yom Kippur. Então tem dificuldade sim quem toma remédio controlado, quem tem as medicações, quem tem pressão alta. Eu preciso te passar o jeito que eu aprendi, tá? E aí o que acontece? É importante você participar do ministério que tem essas pautas de oração, que tenha pregações. Se você não fizer conosco no ministério, se você falar, pastor, eu vou fazer, mas eu vou fazer sozinha. Então você fica separado às 25 horas e fica edificada, vê pregação, escuta a oração, tá? Quem trabalha não dá. Quem trabalha não dá. A gente já leu Levítico, é um dia de separação. Não trabalha, não faz nada. Tá? Então, quem trabalha e não consegue dar um atestado, não dá para fazer. Olha só, vou falar as proibições do Yom Kippur para você entender. Não pode usar sandálias, bolsas, roupas, nada de couro, tá? Você vai evitar até usar chinelo para você entender. O dia do Yom Kippur, queridos, é um dia de humilhação. É um dia que você vai se tornar pó mesmo na presença de Deus. Então, não pode, quem toma remédio para o câncer. Então, eu estou passando o que eu aprendi. Eu não tenho respostas para tudo. Foi assim que eu aprendi, que quem tomasse remédio, você pode falar com o Senhor no seu particular, pela sua limitação. Mas eu não tenho como te falar que vai dar certo, porque a palavra é muito clara. Então, eu só posso passar o que eu aprendi. Eu não tenho respostas para tudo, tá? Não pode cuidar de animais. Esquece. Gente, é dia de separação, Yom Kippur, tá? Não é um jejum normal. Não pode trabalhar, nada, nem dar banho em filho, nem pôr comida no prato, nada. Você vai ficar separada num quarto, se possível, tá? Relacionamentos conjugais, não pode ter relação, proibido ter relação nesse dia. Adornos, não pode usar pulseira, não pode usar brinco, não pode usar anel, não pode usar relógio. Esmalte tem que tirar. Esse esmalte que eu gosto, que eu falei pra vocês, eu passei rosa. Da outra vez pegaram no meu pé que era vermelho, daqui a pouco vão pegar que é rosa. Não pode esmalte, tem que tirar o esmalte. Nada de adorno, nada na cabeça, isso. Não pode, nada. É um dia de humilhação, queridos, é total de humilhação. Produtos de higiene, não pode usar perfume, não pode usar creme, nada de cosmético, não pode escovar dente. Não pode mexer com água, como é que você vai escovar o dente? Tá? Quem tem unha de gel tem que tirar a unha de gel, porque aos olhos de Deus é o quê? É uma vaidade. Então é um dia de humilhação, tem que tirar, tá?
Água, não pode tocar em água, não pode beber, não pode tomar banho. Se você for no banheiro e fizer suas necessidades, não pode lavar a mão, tá? Tô te passando para o negócio dar certo para você, como deu para mim. Tira a aliança também, queridos. Nada. Tira tudo. Esquece, é zerada, do jeito que você vê o mundo. Você só vai colocar uma roupa simples, tá? Alimentação, não pode nada. Roupas novas, de jeito nenhum. É zero vaidade esse dia. Nesse dia eu costumo colocar uma camiseta branca, de possível sem nada, para você entender. Eu costumo colocar até às vezes uma meia no pé, para não estar, né? Mas o certo é estar descalça. Se você puder, fique descalça, tá? Que é o correto, você tá na presença de Deus. Você pode pôr uma leg, uma roupa mais simples para você entender. É melhor uma roupa mais simples. Nada novo, nada com vaidade. Atividades, não pode de jeito nenhum fazer nenhuma atividade. O foco é em Deus, 25 horas para Deus, focada no trono de Deus. É um dia de humilhação, que você vai se afligir a sua alma. Redes sociais e televisão não pode, tá? Esse negócio de assistir TV não pode, como eu falei, a não ser que você ligue sua TV e coloque uma pregação. Quero ver uma pregação da pessoa tal, aí você vai lá e assiste. Agora eu quero ver um louvor. Pronto, é tudo voltado para Deus, nada para o mundo, tá? Vamos ver aqui. Olha só, Levítico 23, 27 diz assim: no 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada, humilhem-se e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum neste dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiação por vocês perante o Senhor nosso Deus, tá? Então aqui você vai precisar dar uma oferta de dinheiro. Aqui eu tô falando de dinheiro mesmo, tá? Aqui você vai falar com Deus, como eu falei, no seu secreto, o que para você é um sacrifício. Tem pessoas que eu vou dizer, você olha na sua conta e você tem lá um exemplo, R$10. Se você der R$10, não é um sacrifício que você não vai ter mais na sua conta? Então não tem um valor para eu falar, olha, você tem que dar 100, 200, 300. É o que você olhar e te doer para você entender. Deixa que Deus fale com você. Como eu falei, o importante, o Yom Kippur, é você olhar aonde você vai dar essa oferta. Não é obrigada a dar para a pastora Thalita. Você pode fazer comigo e dar em outro ministério. O importante, eu quero que você entenda, que o ministério creia nas janelas proféticas, porque senão tem uma blindagem no mundo espiritual, tem uma divisão. O ministério tem que crer no Yom Kippur, nas janelas proféticas, e o ministério, queridos, ele tem que ser um terreno fértil. Você tem que olhar para aquele terreno e falar assim, já transbordou milhões de vezes na vida financeira. Eu vi que a vida do sacerdote está elevada. Então você vai colocar o seu dinheiro num terreno fértil, porque ele tem que germinar mais no ano que vem para você entender, tá? Mas não é obrigado dar no ministério que você faz o Yom Kippur. O importante é você, em nome de Jesus, antes de dar sua oferta, que pode ser um dia antes do Yom Kippur ou no dia, tá? Um dia antes a oferta do dinheiro ou no dia, você conversar com Deus e entender se aquele lugar que você está dando entende das janelas proféticas, tá? Vamos pro próximo, vou explicar tudo para vocês. Preparação espiritual. É um arrependimento, é uma reflexão. Você vai refletir tudo que você fez no seu ano, tudo que você fez de errado. Confesse seus pecados, buscando arrependimento. Vai ter oração, intensifique suas orações nesses 10 dias de janelas proféticas. Peça perdão, renovação espiritual, leia muita palavra, medite muito na palavra de Deus. Preparação física, eu já falei, vocês vão se hidratar muito, vai comer leve durante esses dias, tira o açúcar, que é melhor, descanse adequadamente, procura dormir cedo, acorda cedo, tem uma rotina boa para você não estar muito cansada. Prepara o ambiente, como eu falei, avise seus familiares que você vai se separar, é algo para Deus, para não ter conversa, para não ter desavença, para naquele dia não ter uma discórdia na família. Então converse com seus parentes, tá? A oferta, como eu falei, no terreno fértil, está em Deuteronômio 16, 17, tá? 16, 17 está a oferta do sacrifício. O Yom Kippur dura 25 horas, tá? É 25 horas de jejum total. E aqui, o que eu vou passar para vocês? No Yom Kippur,
Você pode escrever uma carta para Deus, tá? Você pode fazer um dia antes. Se você sabe que você vai fazer o Yom Kippur, já vai estar tudo certo. Quando começar o Rosh Hashanah, que é a virada, o ano novo, abre-se essa janela, você já pode começar a escrever sua carta. Eu vou mostrar a minha já. Olha só, Mateus 21, 22 diz: se crerem, receberão qualquer coisa que pedir em oração. Então tem um princípio aqui, você precisa crer. Não adianta você fazer o Yom Kippur sem crer. E uma coisa que eu vou te dizer, não adianta você fazer o Yom Kippur e daqui, o Yom Kippur, a janela fica aberta até o ano que vem, né? Até o próximo Yom Kippur, até a próxima data. Não adianta você for fazer o Yom Kippur, mas nesse meio tempo você desviar, para você entender. Sair da presença, não tô falando de pecado, pecado todo mundo peca. Sair da presença, ir pro mundo e depois voltar. Esquece, não vai cumprir. Deus, ele tá olhando e tá contando com pessoas posicionadas, queridos. Quem faz o Yom Kippur é pessoas que não olham para trás, é pessoas que sabem que a vida vai romper, que sabem que Deus vai mudar, então a fé é muito elevada. Então você não vai olhar para trás, tá? Aí o que você pode fazer, ó? Não existe uma maneira certa de você escrever sua carta, mas você pode colocar alguns tópicos. Você pode começar pedindo perdão, pedidos de perdão, tá? Você pode pedir por intercessão, inclua seus pedidos por intercessão de pessoas que precisam de Deus na vida. Você pede pela sua área espiritual, tá? Para Deus abrir sua área espiritual, área sentimental, que pode estar travada, pode estar com maldição hereditária. Você pode pedir pela área profissional, você pode pedir pela sua área financeira, você pode pedir área intelectual. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Pede para Deus abrir o seu intelecto, ele vai abrir, tá? Pede por saúde, tô te dando tópicos aqui, foi o que eu escrevi na minha carta, tá? Você pode colocar área familiar, área ministerial, conquistas e sonhos, tá? Lista todos os seus sonhos, seus desejos. E eu quero que você seja cirúrgica no que você vai pedir. Eu não quero que você vá com vergonha, porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Então, quando eu entendi que essa janela de oportunidade estava aberta no mundo espiritual, eu pedi o melhor, aos meus olhos, o que eu queria de melhor para esse ano. Então eu fui bem rasgada com Deus. Eu quero isso, isso e isso. Eu não quero do ruim, eu quero o melhor. E aí quando eu fiz a carta, eu guardei. Eu coloquei a data, assinei o meu nome e eu guardei ela. Eu coloquei até ali perto dos meus objetos pessoais, onde ninguém tem acesso. E todo mês eu ia lá e olhava essa carta. E eu tinha um entendimento do que Deus já tinha cumprido. Então, eu vou te mostrar minha carta, porque você vai escrever uma carta. Olha só, eu vou mostrar e vou ler para vocês, ó. Essa carta foi a cartinha do ano passado, ó. Ó os pedidos, ó os tópicos. Aí tem atrás, que eu fiz também, ó a data. Dia 11/10, 13h44, Thalita de Lima Lemos. Olha só o que eu pedi. Vou falar, vou me rasgar para vocês, olha só. Ó, eu coloquei assim: peço perdão por todas as vezes que eu me exaltei com meus familiares. Peço perdão por todas as vezes que eu entristeci o Espírito Santo. Eu peço perdão todas as vezes que eu entristeci e magoei os meus familiares. Peço intercessão pelos membros do meu ministério. Eu não tinha uma igreja, como eu falei, grande, com muitos membros. Eu tinha poucas pessoas, mas eu já sentia que era um ministério. Eu pedi intercessão pela minha família, pelos meus filhos. Eu pedi todos os dons do Espírito Santo. Falei, eu quero todos, os 9 dons. Deus me deu a maioria. 1, eu não tenho. 2, eu não tenho variedade de línguas. Eu não tenho interpretação de línguas. 2 dons Deus não me deu, tá? Não é o tempo, mas eu tenho certeza que agora Ele vai me dar. Pedi que Deus abrisse a minha visão. Ele abrisse minha visão espiritual e ele abriu parcial para você entender. Eu comecei a ver os demônios como se fossem aranhas, bichos peçonhentos no espiritual. Eu não vejo um demônio feio, eu via como se fossem animais. E Deus abriu parcial. Então agora que eu estou me consagrando mais, estou me separando, eu sei que Deus vai abrir muito mais a minha visão, tá? Olha só, deixa eu ver. Peço que Deus
Peço que meu ministério cresça de uma forma sobrenatural. Ele cumpriu. O que Deus fez nesses 2 últimos meses foi algo que jamais eu imaginei. Nem quando eu escrevi essa carta eu imaginei que Deus traria tantas pessoas. Você imagina ano que vem o que Deus não vai fazer. Eu pedi dom de revelação bem ativado e eu entendo que a revelação vem da palavra, então eu tenho o dom porque eu tenho a revelação dentro das escrituras. Eu pedi dom de cura. Eu consigo hoje, através do nome de Jesus, curar pessoas de cativeiros espirituais. Quando nós oramos, Deus também cura pessoas ali de enfermidade, como Janaína foi curada, como muitas pessoas foram curadas. Então, Deus me deu o dom da cura. Pedi para que Deus, olha só, prospere meus cursos. Falei, Senhor, olha só, que o Senhor prospere muitos meus cursos. E nesses últimos meses, Deus falou, você vendia 5, foi para 15, de 15 foi para 50 e agora eu vendo 600 por curso, para você ter uma ideia. Então você pensa aí o sobrenatural que ele trouxe. A janela, como eu falei, o lençol de ouro se rasgou. Deixa eu ver aqui, pedi que ele, sempre que eu estudasse, me desse um conhecimento ativado, uma sabedoria do céu. Pedi que Deus revogasse a sentença da doença da minha mãe, que minha mãe estava com câncer. Deus curou a minha mãe. A sentença que era de morte, Deus mudou a rota, ele cumpriu. Peço que Deus traga libertação para o meu esposo. Isso aqui eu quero que você entenda. Eu questionei muito a Deus. Eu falei, por que ele ainda não é liberto? Eu pedi e Deus falou muito no meu coração, filha, eu tô de braços abertos para trazer ele para o teu lado, para ele ser liberto. Só que existe o livre-arbítrio. Deus, ele é educado. Deus, ele não força ninguém a querer a libertação. Deus não força ninguém a fazer um chamado para ele sem a pessoa querer. Então, tem coisas que eu pedi e Deus está se agradando do que eu pedi, mas não depende só dele nem de mim. Tem o livre-arbítrio e Deus é longâmino. Muitas coisas não aconteceu ainda porque Deus está dando tempo e eu agradeço a Deus por esse tempo, porque se fosse de outra forma, talvez eu sofreria. Então é assim que eu vi, na hora que eu li esse pedido, eu falei para Deus, eu falei, mas o Senhor não cumpriu isso aqui. E Deus falou, não filha, existe o livre-arbítrio, mas está anotado o seu pedido e eu não me esqueci disso e agrada o coração de Deus quando você pede libertação por alguém, tá? Vamos ver, pedir para Deus libertar a parentela, deixa eu ver, pedir que Deus abençoasse, que me tirasse essas enxaquecas. Eu ainda tenho enxaquecas porque, como eu falei, é um período menstrual, eu tô estudando mais profundo, porque quando eu tô para ficar menstruada, por mais que eu não menstrue, que eu preciso emendar cartelas, esse período ataca muito e eu vou parar sempre no hospital, mas acontece, então ainda não se cumpriu, mas eu creio que vai se cumprir. Deus tirou muita infecção de urina, eu tinha muita de parar no hospital, graças a Deus, Deus tirou. Eu coloquei bens materiais agora, eu quero trocar meu celular, eu tinha um celular antigo, Deus me deu esse que eu tô, Deus trocou meu telefone. Eu pedi para trocar de carro, eu tinha uma iX35, e eu falei, Senhor, eu quero um carro novo. Aí eu coloquei, eu quero um Jeep Compass, preto ou branco, eu fui clara nas cores que eu queria, era preto ou branco e um Jeep Compass. Aí Deus me surpreendeu. Um dia do meu marido chegou aqui em casa com um Audi blindado, branco, e falou assim, eu trouxe esse carro para você. Eu falei, como assim? Ele falou, eu achei que é a sua cara, é um carro blindado, traz segurança. Então eu fui lá na minha cartinha e eu vi que Deus cumpriu. Ele não me deu um Jeep, mas me deu um melhor que o Jeep, para você entender. Eu pedi trocar de casa, que eu queria trocar de casa. Para a honra e glória do Senhor, meu marido já comprou a casa. Olha só, queridos, é sobrenatural. Você não tem ideia do que Deus faz nessa janela de oportunidade. Deus, ele já comprou a casa. Eu já sei onde é, já sei como vai ser. É coisa linda o que Deus está fazendo. Eu pedi um jogo de quarto novo, porque eu queria uma cama king. Eu não tinha cama king. E eu falei, Senhor, eu quero uma cama king, eu quero uma cama grande. E um dia, para você ver quando é Deus, o negócio é diferente, você não precisa falar. Eu escrevi, ninguém sabia. E um dia eu estava dando seminário à tarde, eu acredito que a Sheila deve lembrar, a Sheila tá comigo desde o começo. E eu estava dando seminário e chegou alguém batendo palma. E eu fui atender e a pessoa falou assim, olha, eu tô com um colchão para entregar aí. Eu falei, colchão? Eu falei, não é que não, ninguém comprou. Falou, não, pra Thalita. Eu falei, não, moço, então é errado. Ele falou, não.
Hilton Fernandes comprou um colchão king e mandou entregar aqui. Eu falei, não. Eu falei, é só Deus mesmo, porque ele não sabia. E aí Deus cumpriu outro pedido. Quando ele me trouxe a cama king, automaticamente nós trocamos o jogo de quarto. Porque a cama tem que encaixar dentro do guarda-roupa novo. Então ele cumpriu também, para você entender. Eu coloquei, o último pedido foi assim, ó. Uma igreja que eu possa liderar segundo a visão que Deus me deu. Eu falei, Senhor, eu primeiro pedi pelo ministério, que eu já tinha minhas líderes e minhas ovelhas. Depois eu pedi uma igreja. E Deus fez o quê? Você não pediu? Tá aqui seu ministério é online, tá cheio de gente para você cuidar. Tem um povo que tá chegando sedento. Você vai passar a visão que eu te dei. Então eu quero que você entenda. Deus vai cumprir tudo. E o que ele não cumpriu ainda é porque não é o tempo. Tem um tempo de preparação, como eu falei. O odre está sendo esticado, o odre está sendo aberto. O mundo espiritual, ele não é da noite para o dia. Então, você está estudando, você está se separando, você está jejuando, e o odre está sendo esticado. Quando ele está esticado, da proporção que cabe para entrar sua bênção, Deus libera. Porque tem coisas que eu e você não tá preparado. E eu vou falar uma coisa para você entender. Por que que Deus não me deu essa ruptura financeira no começo do ano passado? Que ele poderia ter me dado, né? Essa ruptura, eu tô falando de área financeira. Porque talvez eu não tinha estrutura. Como eu falei para você, o processo da libertação é todo dia na presença de Deus. É de glória em glória que você consegue movimentar o trono de Deus. E talvez eu não tinha estrutura psicológica ainda para conseguir administrar o dinheiro que ele queria me dar. E o que ele fez? No aceleramento, que eu não olhei para trás, eu continuei estudando, eu continuei fazendo lives, eu continuei separada para aprender. No momento certo, ele abriu uma janela de Kairos. Como eu falei para vocês, aonde foi essa janela de Kairos? A janela de Kairos foi no podcast. Quando me chamaram para um podcast, eu não imaginava o que ia acontecer. E um podcast foi um aceleramento que eu nunca vivi em toda a minha vida. E desde essa janela de aceleramento, Deus foi trazendo outras e outras. E agora, uma pessoa chama a outra para o ministério. Agora, já como eu falei, não seria mais homens que ia soprar o meu nome. Seria o próprio Deus. Então ele trouxe os amigos dele para cultuar comigo. Os amigos dele tá vindo participar de um culto. Como eu falei, tem muitas pessoas que são religiosas, que acreditam que o culto tem que estar ali, como eu falei, em 4 paredes. E Deus não é limitado em parede, Deus não tem CEP. Você não coloca Deus no CEP. Olha, só naquele CEP ali que Deus está. Então eu entendi que o que ele tinha comigo não é o que ele tinha com a igreja física. Comigo era o ministério online, ele tinha muitas almas que ele ia trazer, ele tinha nações, ele tinha pessoas que não dava para chegar nessa igreja física, que se eu tivesse só uma igreja física, eu estaria limitada para tamanho conhecimento que ele me deu, para tamanho odre que está sendo alargado. Então eu entendi que o que eu pedi para Deus, essa igreja seria virtual. E ele falou, você já entendeu a visão, eu não sou limitado, eu não tenho CEP. Então, quando virou essa chave na minha vida, e como eu falei, eu creio em cada palavra da Bíblia, eu não coloco dúvidas, Deus trouxe esse aceleramento. Então, eu imagino o que Deus vai fazer nesse próximo Yom Kippur, porque eu creio em nome de Jesus, que o nome dele vai ser glorificado. Porque tudo que ele fez não foi por mérito meu, foi pela graça, pelo favor que foi gerado. Como eu falei, quando você intercede por pessoas, quando você se coloca na linha de frente, quando você está disponível para o céu, existe um favor sendo gerado. Uma hora ele desce, uma hora o lençol de ouro rasga e você consegue viver o sobrenatural de Deus. Então eu quero te convidar, em nome de Jesus, que você se separe e faça o Yom Kippur. Vai ser um tempo tremendo. Esse ano vai ser tremendo o que Deus vai fazer. E eu rasguei o meu coração aqui para você. Mostrei minha cartinha. Aqui ela, aqui a data, ó. E tudo que eu pedi. Aqui são os bens materiais, tudo que ele cumpriu. E eu não pedi pouca coisa. Esse ano eu vou pedir coisas muito maiores. Esse ano eu falei para Deus, eu quero 3 gatos. Eu gosto de gato, eu quero 3 gatos. Esse ano eu quero morar num condomínio. Eu já falei pra Deus, eu tô aqui, ó. Tá tudo aqui. Vocês não têm ideia do que Deus vai fazer. Essa cartinha vai ser uma bênção que eu vou guardar por uma vida toda. Eu vou me lembrar de tudo que Deus fez. Essa janela de aceleramento. Então se prepara, porque
Tá chegando a janela profética, não deixa passar. Se você puder, se agarra nessa oportunidade, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar? 9 horas eu vou ter que encerrar, eu falei para vocês. Já devem até ter me mandado lá o link para eu entrar na aula. Depois eu trago para vocês. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Eu estudo e volto. Eu trago tudo para vocês em nome de Jesus. Tá bom? Vou deixar salva. Vamos orar. Em nome de Jesus, depois ela sobe pro YouTube, tá? É que tem um tempo para subir as lives, mas vai ficar aqui no meu Instagram. Vamos orar em nome de Jesus. Vocês tiram print, eu vou fazer para vocês tirar print. Vocês tiram print para me marcar. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Pai, diante do teu tribunal, Pai, diante das cortes celestiais, eu me apresento, Pai, como ministra de cura e libertação, como pastora, Pai, delegada pelo céu, Pai, não pela terra. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor coloque uma armadura lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Coloca sobre as nossas vidas, Pai, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, eu venho aqui diante do teu tribunal pedir, Pai, que o Senhor revogue sentenças, Pai, de morte, Pai, de doenças, Pai. Quebra, Pai, toda maldição hereditária, Pai. Aonde tiver, Pai, uma palavra lançada contra o teu povo, Pai, recolhe agora nas cortes celestiais. Nós declaramos que este povo vai viver o sobrenatural de Deus na terra. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus do ouro e da prata. Eu declaro sobre a vida delas, Pai, que os testemunhos começam a chegar. Eu já decreto nas cortes celestiais que os testemunhos começam a chegar. Satanás não toque nenhum deles. Satanás não pode. Senhor, destrona os altares. Ensina eles, Pai, sobre as leis. Movimenta o coração dos teus filhos. Todo altar que foi levantado, nós destronamos, Pai, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Toda comida consagrada, eu corto agora no mundo espiritual. Todo vínculo, Pai, de sangue derramado com Moloque, Pai. Todo aborto, Pai, todo sangue, Pai, de inocente. Recolhe agora, anjo do mundo espiritual. Eu peço, Pai, que os anjos comecem a se movimentar com mais intensidade. E aonde tiver, Pai, um demônio escondido, Pai, dentro das casas, Pai. Aonde tiver, Pai, um subordinado de Satanás, nós damos ordem no mundo espiritual que eles têm que sair agora no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, nós derramamos óleo, Pai, óleo gerado no céu, Pai. Alarga, Pai, o nosso odre, que nós possamos movimentar o teu trono, Pai. Conta conosco, Jesus, que nós possamos ser os remanescentes, que nós possamos ser o Elias, Pai. Aquela voz profética, Pai, que não se dobra, Pai, ninguém, que tem uma visão, Senhor, dá visão para o teu povo, Pai, do que é o chamado, Pai, que eles possam entender e não colocar dúvidas, Pai. Pessoas limitam, Pai, o Senhor, mas o Senhor não é limitado, Pai. O Senhor não tem CEP, o Senhor não tem lugar, o Senhor é o dono de tudo, Pai. Então eu entendo, Pai, que eu tenho todo acesso a Ti mediante a Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu glorifico, Pai, a vida de cada pessoa que esteve nessa live. Eu abençoo, Pai, com uma sorte de bênçãos, Pai, como nunca vista antes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quebra toda idolatria contra a minha vida. Eu declaro que eu sou um canal de bênção, Pai. Eu declaro que eu sou um vaso separado e estou sendo forjada no fogo dia após dia, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, quebra todo o contra-ataque do maligno, que ele possa estar amarrado nas cortes celestiais. E eu saio agora, Pai, do campo de batalha, com a certeza, Pai, que o Senhor já cumpriu, Pai, tudo que nós pedimos em oração, tudo que foi decretado, Pai, nesta live, mediante a tua palavra, porque a tua palavra diz que é um estatuto perpétuo, e eu tomo posse dessa janela profética, Pai. Conta comigo no Yom Kippur, Pai. Eu vou levantar pessoas para levantar outro povo, que nós vamos levantar outro povo, e nós seremos, Pai, uma nação eleita, uma nação de sacerdotes levantados para glorificar o teu nome. E eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém?